Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser, olhando para dentro, olhando com propósito, buscando expandir a sua expansão diante do conhecimento, do autoconhecimento e da prática do bem, diariamente compartilhando o amor e expandindo na direção de muita positividade. Hoje a live ela é super especial, hoje nós vamos falar sobre o poder da constelação familiar em grupo. Para você que gosta da constelação, já ouviu falar sobre constelação familiar? O que é constelação familiar? Fica conosco que a live hoje ela é super especial. A minha convidada é minha amiga, foi minha colega, minha aluna, Ana Lígia Bortolom, lá de Vacaria, né, do frio da Vacaria, hoje estará conosco aqui trazendo seu conhecimento, seu profissionalismo, falando sobre essa técnica maravilhosa da constelação familiar e hoje focando nessa parte do grupo. E para você que está ao vivo, já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe, manda aviãozinhos para os teus amigos e lá no final da live tem orientação do tarô. Então, fica conosco até o final, que lá no final vai ter orientação do tarô para você. Já vou mandar aqui o convite para a Analígia entrar na live falando sobre esse tema que é maravilhoso, é um tema encantador, constelação familiar. Como é que está o teu relacionamento com a tua família? Como é que está o teu relacionamento com teu pai, com a tua mãe, com a tua ancestralidade? O tema hoje vai abordar todas essas questões. Boa noite, Nalígia. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, Pietro? Tudo bem comigo e com você? Tudo bem, melhor agora aqui na tua companhia. Tá muito frio em Vacaria? Barbaridade, super frio. Essa semana aí foi gelada. É um frio gelado, mas agora com o calor da live, o calor das pessoas aqui que vão nos acompanhar, nós vamos nos aquecer nessas boas vibrações. E, Nalígia, para o pessoal que está te vendo pela primeira vez, pessoal que não te conhece, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Então tá, eu sou Nalígia Bortolom, eu tenho 40 anos, sou casada, moro em Vacaria, tenho 3 filhos, sou formada em constelação familiar e sou reikiana também. Tenho uma sala de atendimento aqui onde eu moro, em Vacaria. E é aqui na sala que eu estou agora fazendo essa live que eu faço os meus atendimentos abençoados. Que legal, que bacana. Já quero dar boa noite para a Cíntia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Mariela também já está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai curtindo, vai dando seu boa noite, vai mandando aviãozinhos, convida as pessoas para entrar ao vivo aqui conosco para essa live maravilhosa. E se você tiver dúvidas, perguntas sobre constelação familiar, vai colocando aqui nos comentários para que a gente possa aqui juntos compartilhar e construir esse conteúdo. E, Nalígia, então, o que te levou a buscar a constelação familiar? Qual que foi essa motivação para tu entrar dentro dessa parte da terapia familiar? Então, eu comecei a ter crises de ansiedade. E aí a minha irmã Mariela, que está aí na live, me apresentou, né? Falou sobre essa técnica lá na cidade dela, me deu de presente no final de ano. E eu fui constelar e realmente foi resolvido, foi visto essa questão da minha ansiedade, da onde que ela vinha, qual era a origem. E de lá para cá, eu me encantei com esse assunto, eu me encantei com o quanto eu poderia melhorar e ajudar as pessoas. Num primeiro momento, eu só quis fazer o curso para o meu autoconhecimento, para a minha autocura, para me ajudar. E quando eu recebi a apostila, parecia assim que eu estava recebendo um presente da professora. Parecia assim que era um presente que estava sendo dado para mim. E realmente foi uma oportunidade linda que eu me dei, né? Para poder me conhecer, para poder me ajudar, né? Porque eu não queria mais viver aquilo ali. E também
alguns conflitos com o meu pai, que não está mais nesse plano, né? Nem ele, nem a minha mãe. E eu também comecei a buscar o entendimento, o porquê que eu estava tendo esse conflito com ele. E aí eu saí do meu papel de vítima, assumi o meu lugar, a minha responsabilidade e falei, não, chega, eu preciso dar um outro rumo, dar um outro sentido para minha vida, porque eu não sou isso, eu não sou essa dor, eu não sou essa ansiedade, eu não sou esses conflitos, não me faziam bem, nem para mim, nem para ele, né? Enfim, para todos que estavam perto de mim, não fazia bem. Então, decidi que eu precisava fazer algo por mim, em primeiro momento. E aí, conforme eu fui estudando, fui me apaixonando, e até o final do curso pensei, é isso que eu quero. Foi um grande despertar, né? A Annalise e eu fomos colegas na mesma turma, nos formamos juntos, né? E realmente é um presente a constelação familiar, né? Se você tem a oportunidade de fazer o curso de constelação familiar, faça. Porque, em primeiro lugar, é para nós, é para a gente, é uma reforma íntima, interior. Nós trabalhamos a nossa família, a nossa ancestralidade, a nossa descendência, e a partir destas curas a gente começa a atender e se coloca à disposição do auxílio às outras pessoas. Ah, mas eu não quero ser constelador, não quero ser consteladora. Está tudo bem, está tudo certo. Nós tivemos colegas, né, Lígia, que não seguiram na parte da constelação, foi um processo de reforma íntima. Tive alunos também que fizeram o curso para reforma íntima, e isso é incrível, é maravilhoso. Quem Sim. estiver ao vivo, vai dando seu boa noite. Deixa eu ver quem está aqui ao vivo aqui conosco. Vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. A Adri está aqui, seja bem-vinda. Boa noite, a irmã da Ana Lígia. A Liliana também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A dona Marli também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Jaqueline também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Lu também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Débora também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Betânia também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, dúvidas, perguntas, vai colocando aqui nos comentários. E Lígia, então, hoje você teve teu trabalho, né, nessa parte física ali durante o teu dia e, vamos dizer, à noite, finais de semana, você realiza atendimentos. Isso. Durante o dia eu tenho um trabalho, eu sou auxiliar administrativo numa empresa aqui de Vacaria, e à noite eu faço os meus atendimentos. Me dedico a essa parte. E quando a pessoa busca um atendimento assim contigo, a pessoa, muitas vezes, ela não sabe o que que ela precisa, o que que ela quer, qual que é a questão. Muitas vezes ela chega, né, com ansiedade, ela chega com síndrome do pânico, com medos, muitas vezes tem conflitos familiares. Como é que é esse primeiro contato com a pessoa quando ela chega até você? Normalmente, como eu trabalho mais com grupos, né, de pessoas, as pessoas têm muita curiosidade, né? Ai, como que acontece? Como que eu vou saber o que falar? Como que eu vou saber como me portar, né? Então, quando alguém chega para saber o que é a constelação, eu costumo falar assim que é um pouco difícil de explicar, porque é algo que você precisa sentir. Às vezes me faltam palavras para explicar como que acontece, como que é, porque é só dentro de um campo sistêmico que a gente tem a noção da grandiosidade do que acontece. Então, assim, toda a história é muito respeitada, é com muito respeito, todos os movimentos, as frases, todo movimento que é feito é sempre com muito respeito. E quando alguém me procura, eu tenho interesse, eu sempre falo, venha conhecer, venha participar de um grupo de constelação para você conseguir entender como que é essa dinâmica. Porque às vezes explicando eu não consigo chegar nas palavras, né, para se fazer entendida. Então eu convido, venha, você quer participar? Talvez nesse momento só de você participar, você já consegue ter uma noção do que você está vivendo. Né? Então, esse primeiro contato é de eu chamar para vir participar de um grupo. E aí, após, a gente vai conversando. Gostou, não gostou?
se conectou, fez sentido. Então eu sempre oriento a vir participar, para depois a gente dar um passo seguinte. Tem muitas pessoas que não gostam de vir, né, constelar com pessoas. Ela gosta de vir participar dos grupos, mas quando ela decide constelar, ela prefere com os bonequinhos. Então tá tudo certo. Cada um no seu momento, cada um no seu processo. E qual que é a diferença da constelação do grupo para a constelação com os bonecos? A constelação com os bonecos é uns bonequinhos de EVA, né? Tem consteladores que usam pedras, uns pedacinhos de madeira, Playmobil. Eu costumo usar os de EVA. Então, é eu, a cliente e os bonequinhos de EVA. Então, eu vou pedir para que ela olhe, né, para os bonequinhos, para que ela escolha algum representante. Por exemplo, se tem uma questão com o pai, então ela escolhe um representante para ela, um para o pai, um para a mãe, pode até colocar algum representante para o conflito. Então é eu, a cliente e os bonequinhos. É a minha cliente que vai falar para o bonequinho. Se ela sentir necessidade de pegar o bonequinho na mão, olhar para o bonequinho para poder se conectar mais, pode ser. Mas se não, só na mesa, né, com os bonequinhos, eu, ela e os bonequinhos. E a constelação em grupo, eu convido algumas pessoas, em torno de 9, 10 pessoas, 8, depende, né? Porque o grupo também se forma por sintonia. Sempre quem precisa vir é quem está, né, no grupo, vem participar. Então, a minha cliente senta na minha cadeira abençoada ali, que eu digo, porque para sentar ali nessa cadeira precisa de coragem, porque a gente precisa olhar para algo que está incomodando, e muitas vezes isso não é confortável, isso não é algo bom de se olhar, mas é muito gratificante quando a gente encerra uma constelação e a cliente diz assim, olha, fez muito sentido, era isso mesmo que eu vim buscar, eu estou saindo tranquila, estou saindo mais leve e amei a constelação. Então a cliente senta ali na minha cadeira e ela me fala, eu quero pôr esse personagem, esse, e aí eu tenho o costume de entregar os crachás com os nomes, né? Pai, mãe, marido, filho, amor próprio, merecimento, e cada um dos personagens vai pegar um papel desses, e eles vão representar através da conexão. Então, cada um pega o seu crachá, coloca seu crachá aqui, fica com o nome aqui e a mágica acontece. A gente se conecta de uma maneira assim muito bonita, sabe? Porque normalmente são pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe da história, que a gente, por mais que a gente já conheça ou tenha visto essa pessoa, a gente nunca sabe o que passa aqui dentro de cada um, né? Então as pessoas se conectam assim de uma maneira muito bonita e a pessoa representa, né, o personagem da minha constelada, da minha cliente. E ela pode ter um pouquinho de dor de cabeça, pode ter um desconforto aqui, pode apresentar um pouco de ansiedade. E às vezes ela está perto de um participante, ela quer se afastar, não fica confortável. Ou às vezes eu quero ficar muito perto. Então, assim, é uma sintonia que vai acontecendo. As coisas vão acontecendo sem a gente explicar. As coisas vão acontecendo, as coisas vão sendo conduzidas, né, conforme o que cada um vai sentindo. E aí eu vou perguntando, fulano, como você está se sentindo? Você tá bem aí? Sim, tô bem, mas eu preferi ir para lá. Então daí, não, pode caminhar até lá, tá tudo bem. O outro pode apresentar um pouco de ansiedade. Eu tô ansiosa aqui, não quero. Eu já tive representantes que a constelação durou 1h20 e a representante ficou num canto assim, olhando para um canto, olhando para a parede, de costa para tudo que vinha acontecendo. E aí depois ela falou, olha, realmente essa pessoa do meu sistema não quer olhar para isso. Não é o momento dela e eu respeito, tá tudo bem. Então, assim, é uma conexão muito bonita que acontece. Que a gente, assim, é difícil de explicar sem vir conhecer, né? Tem que se permitir conhecer esse movimento.
É incrível, incrível. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite. Deixa eu ver aqui os comentários de quem está aqui ao vivo conosco. A Betânia comentou ali, ó, verdade, sempre faz sentido e a vida vai mudar e se curando. A Uhum. Marília comentou aqui, minha terapeuta querida, sempre nos guiando com muita amorosidade na nossa jornada de cura. Que legal, que bacana, né? Olha ali, a Eliane também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Elisiane também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo. Se você tiver perguntas, curiosidades, coloque aqui. Realmente, é um momento lindo de muita cura, é verdade, Eliane. É transformador. E Marija, eu vou lá fazer uma constelação de grupo. Eu Tá. preciso expor sobre a minha família na frente de todo o grupo, ou é só para você, você que vai saber a questão que eu vou constelar, a minha queixa, ou eu preciso falar abertamente para todos? Não, não precisa falar abertamente para todos, porque é o próprio campo que vai dizer, né? É a própria conexão do campo que vai mostrar o que precisa ser curado. Às vezes a pessoa chega assim tão fragilizada, tão perdida, que ela diz assim: ai meu Deus, eu tô com problema no trabalho, eu tô com problema no dinheiro, meu relacionamento não tá bom, eu tenho conflito com a minha mãe, eu tenho. Meu filho não me respeita. Então, às vezes a pessoa chega tão cheia tão carregada, que ela nem sabe o que ela quer colocar. Daí eu pergunto, às vezes eu pergunto, né, tá, mas o que mais te incomoda? Daí ela diz, tudo. Tudo. Daí, então, eu espero um pouquinho, né? E vou conversando com ela um pouco mais. E espero também eu me acalmar conforme ela vai me dizendo. E aí a gente decide colocar os personagens. Pode ser que seja conflitante com todos, mas só apenas um ou dois vai se apresentar. Então, é o que eu digo, o que estiver pronto para ser curado naquele momento é o que nós vamos trabalhar. É para aquilo que a gente vai olhar. Porque se a gente ficar também um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco ali, a gente acaba misturando muita energia, o meu participante se desgasta muito e a constelação se torna muito longa, né? Então, justamente para respeitar o campo, respeitar o momento da minha cliente, respeitar o sentimento de cada representante, a gente procura focar só em um tema. Mas se surgir, né, alguma outra coisa, pode vir para o campo também, não tem problema. Mas a pessoa não precisa me falar. Quer dizer, para mim ela fala, o que ela não fala é para os representantes. Então, os representantes, eles não sabem da história, não sabem daquilo que vai ser constelado, e eles apenas, então, entram e sentem o campo. E o que é esse campo? É uma energia, né? Tem muita gente que pensa que é incorporação, vai incorporar o vô, vai incorporar a avó, o pai. Como é que funciona o campo sistêmico diante de uma constelação de grupo? O campo sistêmico se dá por esse nome, né? O campo morfológico, que é o que a gente sente ao entrar em contato com essa representação. Até eu tô lendo um livro muito bonito sobre a teoria. Agora é cientificamente comprovado que a constelação tem o seu espaço, é uma profissão correta, é uma profissão que ajuda, né, as pessoas. Então eu tô lendo esse livro e o próprio Bert, né, que foi o grande mensageiro, o grande criador, estudioso da constelação, ele não conseguiu definir o que é essa conexão. Como que eu, que não conheço essa pessoa, me conecto com esse campo, né? Então, assim, esse campo acontece. A gente se conecta por esse momento, por essa energia, e não é incorporação. Às vezes a pessoa é muito sensitiva, ela tem uma mediunidade um pouco mais aflorada. Então, quando eu percebo que a cliente tá muito, né, entrando muito no personagem, eu peço para ela sentar, tirar o crachá, tomar uma água, normalmente tem sempre um chazinho, para que ela não sofra, para que ela não precisa passar por esse processo tão intensamente para ajudar na cura, né?
E até porque se a intenção é só ajudar, a gente não pode prejudicar ninguém, nem a pessoa que está representando e nem causar um mal-estar na minha cliente, né? Na pessoa que veio procurar. Porque às vezes, dependendo do movimento, dependendo do que a pessoa sente, pode assustar a pessoa, né? Então a gente se conecta de uma maneira assim inexplicável. É esse campo aqui que eu digo, é a sala, é esse espaço, ela é preenchida por essa energia do sistema de cada pessoa que vem aqui constelar. E bem interessante. Qual que é o livro para as pessoas também poderem ler, para as pessoas poderem também buscar essas informações, né? É esse aqui, ó. É Constelação Familiar, História, Teoria, Pesquisa e Ética. Esse livro foi lançado esse ano. São várias pessoas que fizeram essa pesquisa. São cientistas que se propuseram a pesquisar o que é a constelação. Então, eu não cheguei na metade dele, porque ele é bem extenso. E ele traz assim muitos termos técnicos e provas concretas de que a constelação familiar ela é algo que a gente pode sim confiar e que está expandindo para todos os tipos de profissão. Então a gente já tem no judiciário, a gente já tem na medicina, a gente já tem nos postos de saúde. Claro que a gente precisa sim ter um cuidado, né? Porque nós não estamos trabalhando só com a gente. A gente está trabalhando com a outra pessoa. Então, é muita responsabilidade. Você não pode simplesmente achar que sabe tudo, né? E achar que só eu lendo esse livro eu vou conseguir alcançar tudo, né? Não é assim. A gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente se propõe a abrir um campo, né? Fazer uma constelação. É de muita responsabilidade. A gente não pode simplesmente dizer, eu sou consteladora e agora, né? Não é assim. A gente precisa ter muita responsabilidade porque a gente mexe com dores muito profundas e que às vezes não estão prontas para serem trabalhadas, que isso é uma coisa que eu cuido bastante no campo, não posso ficar insistindo, como a gente precisa que os participantes falem algumas frases, né? Que a gente precisa desse movimento, né? Do participante falar para outra pessoa. Querido pai, eu sinto muito, eu te perdoo. Às vezes as pessoas representantes não conseguem falar. Às vezes é um buraco, é uma dor tão grande que a pessoa não consegue olhar para isso. Então é muito dolorido, a gente não pode forçar que isso aconteça. Tudo tem um tempo e tem que ser com muita calma, tem que ser com muita leveza, com muito respeito ao que a gente está fazendo. Isso é muito importante, né? A questão da ética, do estudo, né? Ali já se formou, a gente fez o curso em 10 meses, né? Depois nós fizemos avançados juntos também, onde a gente foi colega, e buscando sempre fazendo cursos, formações, livros. Então procure sim, né, um constelador, uma consteladora com bagagem. Né? Não é alguém que muitas vezes, fiz o curso de um dia, um curso online ali, e já sai querendo constelar. Tem que ter o respeito por si próprio, pelo outro, porque você está lidando com um sistema familiar, com uma energia forte, e através disso muitas coisas podem sim acontecer. Quero dar boa noite para a Cassi, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E na Lígia, então, pessoal que participa ali como representantes, né, eles falam frases. Essas frases são frases já prontas, ou a pessoa pode falar aquilo que ela sente, ela pode xingar a outra pessoa se der vontade, ou não pode, a pessoa tem que ser realmente de uma forma mais leve. Normalmente eu sempre abro, antes de eu abrir a constelação, né? Eu peço para que todo mundo feche os olhos, para que a gente possa se concentrar. Eu peço proteção para o campo, para o que vai acontecer, para que seja de maneira leve, de maneira tranquila, que É o frio da vacaria. O frio da vacaria é assim. É a, é o- aqui em Nova Petrópolis, né, aqui em Nova Petrópolis estava a 0 grau esses dias,
Em Vacaria estava -3. Então imagina, é o frio, e levantar cedo, o pessoal vai trabalhar, pega esse ar gelado. Tem que ter com chazinho, né? Eu tô com a minha caneca aqui do Silvio Santos, né? Ó, ganhei da turma 3, na turma 3, meus alunos me deram a caneca com o Silvio Santos, então estou aqui tomando um chazinho também para aquecer, né? Então, essa questão então das frases é muito importante. E se a pessoa, por exemplo, ela não quer falar, também é permitido não falar? Como você me perguntou antes, né? Essas frases eu percebo conforme cada movimento. E algo me diz, né? A minha intuição, eu olho e a minha intuição me diz, né? Fala isso. Então, vou pedir para você falar, fala olhando para cá, né? Então eu peço por favor que você diga, se você conseguir, veja se é de maneira leve, se você consegue. Eu peço para a pessoa dizer. Às vezes ela diz não, eu não tô pronta, não, eu sinto que eu não vou falar. Às vezes acontece de eu falar uma frase e a pessoa dizer não faz sentido. Então, ok, mudamos a frase. Então, é uma sequência de frases que eu peço para o representante falar para o outro representante. É uma sequência de frases para que a gente consiga ver se a gente alcança, se a gente acha qual é o ponto, né? Qual é o principal momento ali de cura, o que é que tá chegando, tá ressoando ali, isso que você falou fez sentido, então se tá melhorando, vamos continuar falando. Às vezes a pessoa tá com aquele aperto no peito, conforme vai falando, vai diminuindo. Então, a pessoa que falou conseguiu falar, a pessoa que recebeu conseguiu compreender. Ok, então fez sentido, é porque a frase tinha que ser dita. E também muitas vezes o representante diz assim, era bem isso que eu precisava dizer. Então aí é a confirmação de que está dando certo, que é por aquele caminho que a gente precisa ir. É bem importante, né, todo esse movimento e o poder que as frases têm, porque elas vão impactar, vão trazer o desenrolar dos emaranhamentos, trazendo sim o equilíbrio, respeitando essa amorosidade para que a hierarquia seja respeitada, o pertencimento seja respeitado. E quando a pessoa vai participar pela primeira vez, como representante, ela pode, por exemplo, ir só para assistir e não querer participar como representante. Ah, eu não conheço as constelações, eu quero ir só para assistir. Pode, tem essa possibilidade? Olha, tem essa possibilidade, mas como aqui a minha sala não é muito grande, normalmente eu chamo quem vem representar. Pode acontecer de alguém pegar um papel, pegar um personagem ali e não precisar entrar no campo. Só que quem está de fora consegue se conectar com essa energia. Então, às vezes, esse papel que eu peguei, por exemplo, de mãe, aí eu peguei uma representação de mãe, vou representar a mãe de alguém. Mas essa mãe não evolui, não se conecta, não sente nada. Então, tira o crachá e fica ali, mas em algum momento ela pode entrar. Ela pode entrar em algum momento muito tenso, que a gente precise emanar, né, boas energias. Então a gente esfrega a mão, manda boas energias, né, para que a gente eleve a energia do campo para que se resolva o que estiver disponível, né, para ser resolvido. Mas é bem difícil da pessoa que está assistindo não sentir algo e me perguntar: posso entrar? Ok, se for para agregar, pode entrar sim, não tem problema. E no caso, assim, da pessoa, ela querer, eu quero participar, eu estou interessado em conhecer a constelação de grupo, tem alguma questão de pessoas que não podem participar por questão de doença, por questão, de alguma situação que é proibido participar dentro do grupo, ou é liberado para todas as pessoas participarem? Na verdade, assim, Pietro, eu costumo olhar um pouco para as pessoas, né? Os novos seguidores, como que se comportam, porque assim, como é algo de bastante respeito e responsabilidade, eu não conheço muitas vezes as pessoas que vêm.
Mas o que eu peço, né? Que quem estiver num quadro depressivo muito alto, quem tiver esquizofrenia, claro que eu não vou fazer um checklist, né? Olha, o que você tem e tal. Não, eu trago com amorosidade todas as pessoas aqui. Todas serão muito bem recebidas. Só que em alguns casos a gente precisa sim ter cuidado. Se eu vejo que o participante está muito entrando muito, né? Porque eu peço para não fechar o olho, porque o fechar o olho te conecta, assim, te leva direto para o DNA da pessoa. Então, você sente muito, você vai ter a sensação física e emocional muito alta. Você se conecta muito. Então, tu não precisa passar por isso, né? Então, isso eu tenho bastante cuidado. Se o participante tiver muito demais entrando no personagem, aí eu peço, olha, pode sentar um pouquinho, tira o crachá, porque não é essa a intenção, né? Eu preciso de pessoas que me ajudem, não pessoas que me atrapalhem, entre aspas, né? Que atrapalhem o campo. No sentido de atrapalhar, assim, de que não aconteça. Então, eu preciso respeitar o campo, eu preciso respeitar quem vem, eu preciso respeitar a minha cliente, né? Então, tem que ser tudo assim com muito cuidado, muita responsabilidade, né? Eu até tinha uma participante, tenho, não sei se ela tá aí pela live, que eu não vi, que eu falei para ela, olha, eu preciso que tu tenha mais autocontrole, porque senão eu não consigo te chamar para as constelações. Você sente muito, você sofre muito, e não é essa a intenção. Você precisa acalmar, precisa acomodar aí um pouco, porque acaba daí ficando com a atenção só no meu participante e não no campo inteiro, né? Que a gente precisa cuidar um pouco de cada um. A gente precisa estar bem atento a cada pessoa que está aqui, né? Isso é importante. Você que tem vontade de participar de um grupo de constelação, né? Quando você for participar, converse, né, com o constelador, com a consteladora. Daqui a pouco, se você tomar remédios controlados, se você tem problemas de pressão, questão de coração, se já sofreu alguma questão de AVC, tudo isso é muito importante, né, ser levantado para o constelador também poder te orientar durante a constelação, para compreender se está entrando demais, se é momento de você sentar, se é momento de você se retirar do campo, sentar um pouquinho, tomar uma água, depois voltar. Então, tudo isso para trazer equilíbrio, né? Amorosidade para que o sistema traga as melhores informações. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E lá no final da live tem orientação do tarô. Então, fica conosco até o final para você receber orientação do tarô para a sua vida. E, Narija, o que pode ser constelado? Qualquer coisa pode ser constelado, na constelação de grupo tem que ter um assunto específico. Ah, eu posso constelar qualquer situação dentro de uma constelação de grupo. Olha, isso é outro cuidado que a gente tem que ter, porque eu já passei por um atendimento, claro, um pouco pela minha falta de experiência, né? Mas eu passei por um atendimento em que a pessoa queria descobrir algo. E naquele momento eu não percebi. E aí isso me fez assim ficar bem chateada comigo mesma, porque parece assim que eu não entreguei o que ela me pediu. Mas aí depois conversando com você, né? Conversei com outras pessoas, outros consteladores que já faziam esse atendimento, fazem atendimento de constelação. Eu fui buscar uma ajuda, porque eu expliquei a situação, né? E como foi muito marcante para mim, eu perdi um pouco do foco. Eu não conseguia, os representantes não conseguiam falar as frases, nada se conectava, nada dava certo. As frases que eu dizia, os participantes diziam que não fazia sentido. Então, tem certos assuntos, por exemplo, traição, a gente não pode colocar, eu não coloco. A morte, a gente não coloca, eu pelo menos não coloco. Tem algumas questões que a gente tem que ter cuidado, né? Que não é o momento e eu não coloco. Mas o que mais assim eu atendo bastante é pessoas pedindo pelo amor próprio. É algo assim que
que faz muito, muito bem a gente olhar, a gente procurar onde ele está, o merecimento, questões com o dinheiro, pai, mãe, esposo, trabalho, a gente constela bastante. Já constelei até caminhão, caminhão já constelei para harmonizar, colocar uns pingos nos is, como eu digo. Mas, assim, tudo tem que respeitar o momento. Não adianta eu colocar uma questão ali e essa questão não se desenvolver. Não é o momento. Eu tenho que trocar. Eu tenho que. A cliente, eu já falo isso para a cliente: olha, nós vamos colocar isso aqui. Se não se desenvolver, nós vamos precisar trocar os personagens, porque não adianta a gente insistir em algo que não está pronto para ser curado. Não adianta, a constelação não vai acontecer, que foi esse caso que aconteceu. Serviu de exemplo, serviu de aprendizado para mim, né? Mas foi muito bom. Só que naquele momento me fez questionar, né, o meu diploma de consteladora. Mas valeu o aprendizado e estou aqui. E como eu digo para as pessoas que gostam muito de vir, as minhas Maria Constelação estão sempre aí me pedindo, hoje tem constelação. E aí elas ficam nessa, me chamou fulano e não me chamou. Então, assim, para ver que graças a Deus o meu trabalho que eu estou desenvolvendo está sendo bom, está sendo efetivo e que eu tenho muitas pessoas aí que apoiam o meu trabalho. Então, é com muito respeito e com muita humildade, cada campo que a gente vem trabalhar. É, isso com certeza. Você é uma consteladora incrível, um profissionalismo maravilhoso, né? Super indico, admiro o teu trabalho. E essa questão ali daquilo que aconteceu, né? A constelação não vai te trazer adivinhação. Muitas vezes, eu vou constelar para saber se o marido está me traindo. Eu vou constelar para saber tal coisa do meu pai, da minha mãe, se tem algum segredo. Isso, o campo simplesmente ele se fecha, porque é uma questão tua íntima. Não é algo que tem que ser aberto totalmente diante de um campo que vai trazer amorosidade, equilíbrio e harmonia. Existem outras ferramentas, tem o tarô, tem a radiestesia, vai buscar outras ferramentas para saber questões de traição, para saber questões de vida ou de morte, paternidade, né? Pode acontecer. Acontece muitas vezes, eu quero saber se o fulano é realmente meu pai, se não é. Não. As questões do campo vão te trazer essa amorosidade, esse olhar daquilo que o campo trazer as informações. O campo Exatamente. sistêmico. Isso aí. E muitas vezes, assim, os participantes me falam, né? Perguntam, eu posso falar alguma coisa? Eu posso falar e eu preciso dizer. Vai agregar? Vai ser algo que vai trazer algo bom? Se não, acalma um pouquinho. Porque às vezes é tanta coisa que o personagem está sentindo, é tanta coisa que o personagem quer falar, que quando o representante tá aqui, ele sente a necessidade de falar. Só que tem coisas que a gente não precisa dizer. Tem coisas que vai prejudicar. Então, isso também é uma percepção que eu tenho que ter, que cada constelador tem que ter, de que não precisa, nem tudo precisa ser dito. Tem coisas que a gente precisa silenciar para que a gente possa absorver e ter o entendimento correto. Porque às vezes, quando tá quase chegando lá, quase conseguindo acessar alguma informação que realmente importa, que vai fazer diferença, se soltar uma frase de que vai, né, ofender, humilhar, julgar, pode se perder o campo. Né? Pode jogar essa energia e aí não consegue evoluir, não consegue ir para frente. E animais de estimação também podem ser constelados? Pode ser constelado, animais de estimação também. Pode ser sim. Já representei um cachorro uma vez, já representei clínica veterinária, já representei já fiz inúmeros papéis e é muito bom mesmo também representar. Amo conduzir uma constelação e amo também representar. E qual que seria o objetivo de uma constelação de um animalzinho de estimação? Muito pela questão de saúde dele? Pode ser sim, de questão de saúde, pode ser também
pelo tamanho do apego do dono com o animalzinho de estimação, porque aprendi isso no curso, né? Que os animaizinhos, nós somos os tutores, os cuidadores, nós não somos pai e mãe, eles têm um pai e uma mãe, e isso pode desequilibrar, inclusive trazer doença para o bichinho, né? Porque eles sentem, né? Eles sentem o nosso amor, eles são seres puros, né? Então, eles absorvem tudo que nós temos. Então, se a gente não tiver esse cuidado também com o nosso bichinho de animal de estimação, né? Com o nosso bichinho que está ali amorosamente para cuidar da gente, eles adoecem também. Interessante, então, olhar para essa questão, né, do animalzinho de estimação, porque eles também fazem parte da família e muitas vezes observar se o animalzinho não está ocupando o lugar do filho, o filho está sendo excluído. Eu acho que isso é muito importante também. E isso é muito importante. A intenção da constelação, né, é dar o lugar, devolver o lugar, né? Que cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua ordem de chegada, né, num sistema familiar. E todos pertencem, todos querem pertencer. E então, quando a gente dá o lugar de cada um, quando a gente define, né, a gente olha para o lugar de cada um, as coisas se alinham, né? Tudo tende a dar certo, né? Mas a gente precisa de calma, precisa de consciência, de tomada de consciência, né? Às vezes não é muito fácil, mas é possível. E os grupos que você tem ali, eles são apenas presenciais ou existem grupos online também? No momento eu só faço presencial, não faço online, é só presencial. Ótimo. Então, essa questão, se as pessoas, né, pessoal de Vacaria, pessoal de Bom Jesus, pessoal das cidades próximas também, que sentirem, né, de fazer os seus movimentos para si próprios ou participarem, né, como representantes, então tem essa possibilidade do movimento presencial. E além dessa parte da constelação, você também trabalha com o Reiki. Isso, também trabalho com o Reiki Usui e faço também o Reiki xamânico. Sou formada também nesses dois reikis. O Me que conecto mais com o xamânico para mim, mas para os meus clientes eu faço mais o Reiki Usui, que é a diferença entre um e outro que eu sinto é que o Usui, ele é um colinho de mãe. Ele é aquele amor assim que embala, que acalma, que te traz assim um centramento, te conecta com a existência. É aquele colinho de mãe, aquele aconchego, aquele acolhimento. E o xamânico, ele é mais voltado para a natureza, né? Para os 4 elementos da natureza. Então é aquele reiki assim que te joga para a vida. Bora lá, vamos que você dá conta. Então é bem diferente um do outro na minha percepção. E como é que a pessoa, por que que ela vai, quando ela vai buscar o reiki, qual que é a energia do reiki, o que que o reiki traz para a vida da pessoa? Bom, o reiki normalmente eu indico para quem tem ansiedade, para quem tem insônia, para quem está com alguma questão, principalmente de medo. Às vezes as pessoas têm muito medo, né? Precisam decidir algo, estão muito agitada. Eu indico o reiki nesses casos. Mas o reiki, enfim, é uma energia universal do amor e que a gente não pode também só procurar quando a gente não se sente bem, né? Às vezes a gente tá bem, tá tranquilo, mas a gente também pode procurar o reiki nesses momentos que a gente tá bem, tá tranquilo, porque ele alinha a nossa energia, né, do ponto da cabeça até o chakra básico. Então, tá tudo bem você procurar quando você tá bem, né? A gente não precisa procurar as terapias só quando a gente não tá legal. Então, o reiki eu indico para isso, para quem tá nesse agito. Mas também quem está procurando autoconhecimento, calmaria, também pode vir. E o reiki presencial e online ou só presencial? Só presencial e à distância. Daí esse eu faço. Como é que funciona daí um atendimento de reiki? A pessoa ela deita na maca, ela fica sentada, é um tempo de 1 hora, meia hora? Como é que é essa sessão de reiki? Tá, para as grávidas, né? Eu costumo colocar ali deitadinha na maca, mas se ela vê que não consegue, eu peço para ela deitar deitar na minha poltrona, que ela é reclinável, até por causa da barriga, para não apertar, né? Para ela se sentir confortável.
E as pessoas, sem ser grávidas, né, deita na maca, eu coloco uma musiquinha bem agradável, com um sininho a cada 3 minutos, coloco um aroma que eu preparo, faço todo um preparo do ambiente, né, escureço a minha sala, deixo uma meia luz, para que a pessoa realmente receba. Mas antes disso, né, a pessoa vem, ela conversa, eu preciso saber, né, o porquê que ela está vindo, né, para o reiki. O que está acontecendo, procuro entender, acolher o que ela está sentindo, para que eu possa talvez direcionar qual é o chakra que mais está precisando de energia, né? Porque o reiki, o que é? Ele é a imposição das mãos, né? Eu utilizo assim, né? Eu imposiciono as mãos em cada ponto, né, da pessoa para que ela possa receber essa energia, transmutar. Eu vou entregar a energia, ela vai me devolver e eu vou levar de novo. E esse é o caminho, né? Então eu entrego, eu recebo, eu entrego e eu recebo. É assim que se dá o reiki. Deitado ali na maca, bem, bem aconchegante. Então é uma técnica fantástica. Então, constelação e reiki, tem mais alguma técnica que você também atende? No momento, não, mas assim, depois que a gente entra para esse mundo das terapias, a gente tem inúmeras terapias maravilhosas aí que nos convidam para testar, para vivenciar. Então, eu tenho ainda a intenção de fazer outros cursos, gosto muito da numerologia, gosto muito de tudo que traz esse bem-estar físico e emocional. Isso é muito importante, né? A busca constante. É um chamado interior, né? Quando o, vem esse chamado de fazer um curso, se profissionalizar em alguma área, dar esse passo, sim, vai agregar muito no nosso conhecimento. E Uhum. essa parte, então, da constelação, tanto constelação em grupo, como também constelação individual. O que, Pietro? Não ouvi. Cortou a ligação. A, a constelação, você trabalha tanto com a constelação de grupo, como a individual com os bonecos, os dois modelos. Isso, nesses dois modelos. Uhum. Trabalho nesses dois. Eu me conecto mais com a constelação em grupo, porque eu gosto muito dos resultados que isso traz. Eu gosto muito do que cada participante me fala depois. Normalmente, a minha constelação dura em torno de 1 hora e meia, 2 horas, porque depois da resolução, né? Depois da resolução da questão, a gente senta e a gente conversa, né? É o pós-constelação. Para mim, isso faz muito sentido eu fazer um pós-constelação com a minha constelada e com os representantes para que a gente entenda um pouco mais o que aconteceu aqui. Ah, naquele momento eu me senti assim e foi muito bom falar aquelas frases. Eu estava muito rígido, com muita raiva e conforme eu fui falando, foi melhorando. Então esse pós-constelação eu gosto muito de fazer, porque também é uma maneira da gente entender o que aconteceu, como que aconteceu esse movimento de cura, né? Até para cliente poder entender, né, o que aconteceu, né? Aonde que a gente chegou, da onde que saiu e aonde a gente chegou. E a constelação, ela faz uma vez e está tudo resolvido ou precisa fazer mais constelação? Ai, que bom se fosse, né? Se a gente fizesse uma vez a técnica e desse tudo certo. Não. Normalmente, a gente vem constelar e a gente quer vir, e a gente quer vir, porque a gente vai olhar para uma coisa de cada vez. Às vezes a gente pensa assim, tá tudo ok lá, eu me dou super bem com a minha mãe. Até em algum momento se apresentar alguma mágoa, algum ressentimento, alguma cobrança, né, com alguém da família. Então, assim, a gente vem constelar. Normalmente eu peço no mínimo 1 mês e meio, 2 meses para vir de novo, né? E normalmente é sempre um assunto diferente. É bem difícil uma pessoa querer constelar 2 vezes a mesma coisa, em sequência. Pode ser que mais adiante a pessoa queira de novo olhar para isso, mas é bem difícil. E mesmo que a gente coloque no campo, pode ser que naquele momento nem se apresente. Já foi
olhado, já foi dado o seu devido lugar, o seu pertencimento, passou. Mas daí a gente vai descobrindo outras, né? Outras casquinhas por aí. E o participante, ele pode participar sempre, ou ele participa de uma constelação, daí ele tem que dar um tempo para participar de novo, ou ele pode participar de várias constelações? Olha, se eu deixar, todo mundo quer vir em todas as constelações, né? Se eu deixar, graças a Deus, eu tenho muitas pessoas que vêm, que me acompanham, que gostam muito de vir participar. Mas os grupos se dão conforme a minha intuição. Eu costumo nunca dizer quem vem constelar. Hoje, viu? Hoje tem a constelação do Pietro. Você quer vir? Não, eu nunca falo quem vem constelar, né? Então, eu falo com a pessoa conforme a minha intuição me guia, né? Hoje é o Pietro, tá? Eu me concentro, penso ali um pouquinho, os nomes vêm surgindo na minha cabeça. Chama fulano, chama fulano, chama fulano. Então, normalmente eu vou chamando e quem se conecta já me diz, ok, vou, não posso, hoje eu não consigo ir. E assim, já aconteceu do marido vir trazer a esposa e nisso um participante não conseguiu vir. Eu convidei, ele desceu do carro e entrou. Então, assim, são tudo conexões grandiosas, são tudo conexões assim muito bonitas que acontecem. Pode ser que às vezes você não consiga vir, mas daqui a pouco você vem, sabe? Então é tudo muito, muito preparado, tudo muito bonito. Se deixar, vem todo mundo, né? Mas eu chamo no máximo 8 ou 9 pessoas para vir participar. E vem sempre, né? Normalmente eu chamo os de sempre, né? Mas sempre tem essa variação também. E, claro, quando a pessoa participa como representante, muitas vezes parece que ela está enxergando a própria vida ali, né? É tanta sintonia que ela observa que parece a história dela que está se mostrando. Exatamente. Cada participante se conecta dessa forma, porque o que a gente precisa enxergar em nós é o que a gente está enxergando naquele momento de representante. Ah, essa é a história dela, mas eu vivo bem parecido. Isso aqui também me cura, isso aqui também me faz olhar para o outro lado, né? Porque a gente tem muito essa mania de achar que é sempre o outro, né? Ah, e o outro é o outro. Olha o que o outro me fez. Não. A gente precisa assumir o nosso lugar, né? A gente precisa olhar para o outro lado, sair um pouco do julgamento. Não é fácil, mas a gente está em busca. Então a gente costuma muito julgar o outro. Só que quando a gente vive o outro, aí a gente acalma, a gente consegue entender que o outro também tem suas feridas, o outro também tem as suas dores, né? E precisa ser compreendido. E o que não faz bem pra gente, a gente se afasta, né? A gente não precisa passar por coisas difíceis, né? E tem algum dia específico que as constelações acontecem ou vai mudando os dias da semana? Vai mudando os dias da semana, né? Eu tinha a quarta-feira reservada para meditação, mas agora eu abri também para constelação, né? Que está crescendo bastante, né? Os pedidos de constelação. Então eu não tenho dia específico, eu atendo de segunda a sábado, né? As constelações ou com o reiki, depende, né? Eu combino com o cliente qual é o melhor dia da semana para ele e eu adequo a minha agenda. E as meditações continuam acontecendo? Não, no momento eu tô com ela mais acalmada, não tô fazendo mais nas quartas-feiras, mas é algo que eu quero voltar porque faz muito bem. Eu me propus, né, fazer as meditações, mas só que na verdade era uma roda de conversa muito bonita. Era uma roda terapêutica muito bonita que tava assim, foi muito bem aceita. Então, às vezes a pessoa vinha aqui triste, chateada, magoada com alguma coisa e ela conseguia se abrir, conseguia dividir o que estava passando. Então era uma conversa, era uma troca de experiência, e aí depois sim acontecia a meditação para que a gente encaminhasse essas energias, né? A gente absorvesse essa cura, esse lugar, né?
para que a gente pudesse seguir a vida, né? Não só ficar nesse vitimismo, entender, compreender, dividir um pouco essa dor para poder fazer a meditação e se libertar um pouquinho desse peso. Muito bom, deixa eu olhar aqui os comentários de quem está ao vivo aqui conosco, o pessoal está comentando. A Eliane colocou ali, ó, eu amo essa parte, a terapia do participante. A Cassi comentou, o participante também cura algumas dores naquele momento. Verdade. A Marília comentou, nos identificamos também com a história ou personagem que se representa. É isso mesmo, né? A gente vai se identificando, aquela história que está sendo conduzida, vai curando o nosso sistema, o participante que se cura, o constelado se cura, o constelador se cura junto, então é um movimento lindo que acontece através das constelações familiares. E qual que é o bairro que você atende ali em Vacaria? Eu atendo no bairro Glória, próximo ao Posto Glória, pertinho aqui da Bater Sul. É um prédio de esquina, então bem na esquina da Campos Sales com a Avenida Militar. É bem fácil de achar. E ali, então, marca, chama na Lígia no direct, chama ela no WhatsApp, já aproveita, marca a tua constelação presencial, individual, se você sente, claro, né, de fazer a constelação individual, constelação de grupo, né, que a Ana Lígia trabalha de uma forma maravilhosa, se fazer um reiki e se permitir olhar para o teu processo de cura, porque isso é transformador. Ali já é 4 minutos para as 10, passou rápido a nossa live. Passou, nossa, esse assunto é muito bom. Eu amo falar do que eu trabalho. Eu amo demais isso e realmente, assim, quando a satisfação do cliente de me falar assim, olha, eu estou me sentindo muito leve. Você realmente conduziu de uma maneira assim muito bonita. Era isso que eu queria olhar. Essas palavras assim, ó, me incentivam, me fazem ter orgulho de eu mesma. Eu consigo receber isso com muito orgulho, porque eu também tive minhas dores, eu ainda tenho minhas dores, eu sigo em busca de melhorar a cada dia. E quando a gente tem esse estalo, esse despertar de que eu quero fazer diferente, é muito bonito. Não tem, assim, uma pessoa que não diga assim, olha, realmente eu precisava disso. Então, quem está disposto vai falar, eu realmente precisava disso, eu quero olhar para isso aqui. Então, é muito lindo, é um processo muito lindo. E essas palavras, assim, afinal de cada constelação é que me motiva a seguir nesse caminho. Eu não vivo mais sem constelação. Respira a constelação diariamente. É isso aí. Quero dar boa noite para o Rian, que está aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Ali, ó, bons trabalhos, né? Bom trabalho traz bons resultados. É isso aí. Né? O Rian é um futuro constelador também. Logo, logo ele já vai estar constelando dentro desse movimento. Lígia, somente gratidão. Gratidão por essa aula que tu trouxe para nós aqui, falando um pouquinho sobre a constelação de grupo, sobre o teu trabalho, né? Que é um trabalho maravilhoso que você faz. Eu que agradeço, imensamente grata pelo teu movimento, pela tua busca, por toda essa sintonia, né? E só fazem 2 anos, né, que você tinha falado da gente fazer uma live e eu correndo, né? Mas eu precisei olhar para alguns processos, me sentir corajosa para fazer isso, né? Então, merecimento meu, com certeza, de aprender com você, de buscar. Então, foi muito lindo. Eu sou imensamente grata pela essa oportunidade que você me deu e dá para tantas outras pessoas, né? Para mostrar o trabalho. E essas técnicas terapêuticas são sempre muito bem-vindas. Eu que agradeço. Gratidão é toda nossa, né? Gratidão é toda nossa poder estar aqui, ouvir, compartilhar, né? Conhecimento, terapeutas, cada um com a sua técnica, com sua luz, com o seu brilho. E quanto mais a gente expandir, mais gratidão o nosso
planeta vai se tornar. Então, vamos compartilhar luz, vamos compartilhar amor, vamos realmente indicar o trabalho dos nossos colegas, porque não existe concorrência a nível terapêutico. Tudo é sintonia de energia. Então, quem está na tua sintonia vai para você, quem está na sintonia do outro vai para o outro. Então, se permita vibrar alto para atrair as pessoas para a tua existência. Quando eu vou à vacaria, eu atendo, faz tempo que eu não atendo em vacaria, mas sempre eu atendo lá no espaço da Analígia. Então, vamos marcar. Em breve retornarei à vacaria, Vamos fazendo marcar. atendimentos. Ah, que lindo que a Eliane falou ali, ó, meus terapeutas favoritos. Ai, gratidão, pessoal. Coisa mais linda. Gratidão, gratidão a todos. E agora já vai mentalizando um, dois ou três e coloca ali nos comentários. É assim que você se conecta com a energia do tarô. Para você que está ao vivo aqui conosco, nossa gratidão por você que está nos assistindo ao vivo até esse momento. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai lá também para o YouTube para você poder assistir, compartilhar quantas vezes você desejar. Então, mentaliza um, dois ou três, coloca ali nos comentários. Coloca ali nos comentários a orientação do tarô para você. E enquanto o pessoal está comentando ali, um, dois ou três, Lígia, além dessa parte da constelação de saúde, empresas também, né? Empresas também, a pessoa pode constelar a própria empresa. Sim, empresas também a gente pode constelar sim. A gente chama de constelação organizacional, né? Ela é um pouquinho diferente, mas nada impede da gente poder olhar para esse lado da empresa, né? Às vezes a gente precisa colocar uma ordem, né? Uma hierarquia, às vezes está tudo muito um assumindo o lugar que não é seu, né? E aí acaba trazendo desequilíbrio, né, da empresa. Aí o dinheiro não vem. Então, olha para as empresas, olha para o dinheiro, para a saúde, relacionamento, casamento, namoro, pai, mãe. Então, infinitas possibilidades para você constelar e buscar essa harmonia na tua história. Então, um, dois ou três, carta número um, carta número dois e a carta número três. Orientação do tarô para você. Você mentalizou uma orientação, alguma questão específica, a orientação do tarô para a sua vida. Para você que escolheu a carta número um, a carta do ermitão. Momento, sim, de você olhar para dentro, muita introspecção, um olhar bastante introspectivo, olhar para a tua inteligência, olhar para dentro. Mas é uma carta também que te fala em mudanças, mudanças de trabalho, mudanças de cidade. Então, mudanças acontecendo na tua existência. Mas a principal mudança é interior. Você muda de dentro para fora. Então, se permita mudar, se permita a transformar a tua existência. Para você que escolheu a carta número 2, a carta da lua. Para você, mulher, que escolheu a carta número 2, transbordar sim o teu feminino. É momento de você olhar para a parte feminina, estar com mulheres. A mulher aumenta o seu feminino estando com mulheres. O homem aumenta o seu masculino estando com homens. Então, olha para o teu feminino, sagrado feminino, e também é um convite para você olhar bastante para a tua espiritualidade. A lua traz essa parte mística. Então, observa que o chamado da espiritualidade está sendo grande diante da tua jornada. E para você que escolheu a número 3, a carta do julgamento. Essa carta fala que tem pendências a serem resolvidas. Falamos sobre constelação, então bora constelar, bora constelar. Essa carta fala de questões de vidas passadas. Então, olha, tem muitas coisas que ainda precisam ser curadas, ressignificadas. A nossa família de hoje é a nossa família lá de trás também. Só vai mudando os personagens, mas o ciclo familiar, ele continua. Então, olha para essa carta do julgamento, porque ela fala, é momento de curar o passado. Soltar aquilo que precisa ser solto, liberar espaço para o novo e você poder viver a tua melhor versão. Olha para o passado para curar, liberar e transformar a tua existência. Lígia, gratidão novamente. Eu que agradeço. Só complementando essa última carta aí, Pietro, a gente não faz ideia do tamanho da nossa conexão, da nossa ligação com os nossos ancestrais. Porque é numa constelação que a gente vê
o quanto a gente ama os nossos ancestrais inconscientemente e acaba repetindo alguns padrões, né? E a gente sempre vai ter essas questões. Eu também escolhi a carta número 3 e sigo nessa busca, amo muito a ancestralidade, quero muito fazer uma especialização em constelação familiar para ancestralidade, porque hoje nós podemos fazer diferente, né, se a gente se permite. Mas antigamente nós não tínhamos isso, né? Eles não tinham isso, então graças a eles nós estamos aqui. E isso é assim, isso é a maior honra que a gente pode ter, né? É dar a vez para eles, fazer eles pertencerem também. Então, mais uma vez também, gratidão e só pela próxima. Só pela próxima, já fica o convite para você voltar aqui e falar. Daqui a pouco, numa próxima, vamos falar sobre o reiki, né? Vamos Sim, trazer fortemente essa questão do reiki para as pessoas, os benefícios, o que que é o chácaras, né? Será que é uma chácara? Será que é um sítio? Né? Será que é um sítio da pessoa? Então, próxima live já fica convidada para nós falarmos sobre o reiki nessa energia universal de amor, de fé e de muita positividade. sim. Nossa gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você que vai assistir na gravação também. E a gente te pede que você curta esse vídeo, que você compartilhe, manda aviãozinhos para os teus amigos. Essa live fica gravada e vai lá no meu canal no YouTube para você também assistir quantas vezes você desejar. Muita luz, muito amor. Amanhã, 7 horas da manhã, estou ao vivo no Café com Terapia. Você é meu convidado, minha convidada para estar comigo e iniciar o nosso dia com boas vibrações. Muita luz, brilha prosperidade e até a próxima vez. Amém.